Colorado Sagrado. Gostei. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é absolutamente diferente o programa, porque a gente não vai ouvir pessoas consagradas, né? Como diz o nome, Colorado Sagrado, pessoas sagradas do Internacional. A gente vai ouvir pessoas que querem, pelo menos colocam isso pra fora pra gente, que o clube volte a ganhar, que o clube volte a vencer, que o clube seja um clube que nos dê mais alegrias do que tristezas. É aquele jogo de probabilidade. A Catel tá comigo, você sabe disso. Aliás, quem não entrou na Catel ainda, vai lá e coloca Potter, vai ganhar já uma ajuda na primeira brincadeira que for fazer ali, coloca ali Potter. Ah, eu tô fazendo um cadastro, tem algum código, cupom aí de promoção? Sim, Potter. Já vai sair ganhando, tá? Catel, obrigado pelo carinho. E a probabilidade desses caras darem certo, ela é pequena, porque são poucos os presidentes de clube que se tornam sagrados. Né, ganham grandes competições e entram pra história. Eu tô gravando esse vídeo aqui depois de ter conversado com eles. Eu já conversei na ordem quando ver primeiro o Dr. Aquino e depois vocês vão ver o Dr. Barcelos. Vocês vão ver ali que eu fico mostrando um reloginho e eu consigo diagnósticos de que tem errado no clube, o que pode fazer pra melhorar. Eu acho que vocês vão adorar, porque eles foram bem transparentes, bem claros no que eles pensam do Inter. Claro que eu perguntei algumas coisas que aconteceram, algumas rupturas que aconteceram agora aí, tipo a do Kudê, né, tipo como conseguir grana, que são coisas óbvias, né, que é quem vai trabalhar com futebol, coisas desse tipo assim, pra gente saber melhor das duas figuras. Uma delas, o Dr. Aquino, e outra delas, o Dr. Barcelos. A partir de agora, o Colorado Sagrado, ele é especial, eleições do Inter, e vocês curtem 37 minutinhos de cada um. A minha dica é o seguinte, vejam as duas entrevistas. Elas estão muito legais, que eles foram muito transparentes comigo aqui, certo? Valendo a partir de agora. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um Colorado Sagrado. A gente vai abrir uma exceção na regra, porque a gente tá fazendo o quê? A gente tá trazendo aqui pessoas que já deram muito pro Inter dentro do campo ou na casa mata. Pessoas que têm história com o Inter, né? Agora a gente vai ouvir e vai fazer um serviço público. Como a gente tem eleição agora, dia 15, e o sócio vai poder votar, eu quero ouvir no espaço as duas pessoas que pretendem ser, né, o novo presidente do Esporte Clube Internacional. Nenhum deles nunca foi presidente do Inter, então é algo inédito na vida deles, né? E a gente quer ouvir exatamente isso. Doutor Aquino, seja bem-vindo ao Colorado Sagrado. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria falar contigo, Potter. E o Colorado Sagrado já é um título que me deixa extremamente feliz, né? Imagina que o Internacional faz parte da minha vida, Potter. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa simples. Eu dou muito valor para o meu trabalho, tenho muito orgulho. Fui 37 anos magistrado, há 3 anos advogo. Preservo muito a minha família, minhas relações de amizade, e tem como terceira base, terceira pilar da minha vida internacional. Isso é uma coisa que vem de muitos anos. Começou lá na década de... Eu nasci em 56 e fui levado ao primeiro jogo de futebol em 61 pelo meu pai. Me lembro que era um jogo noturno. Eucalipto ainda. 2-1 sobre o Flamengo de Caxias existia. E desde lá nasceu o encanto, né? O amor pelo Internacional. Acho que muito ligado também à figura do meu pai, né? Que ele era uma figura de fora, criado no campo, com educação rígida. Então, era meio impositivo. Mas na hora do futebol, quando nós íamos para o futebol, eu, ele, meu irmão, aquilo era uma alegria, né? Sabe que era o momento que ele ria, xingava, se tornava um guri como nós, né? Eu me lembro que a gente cruzava Silveiro e tinha aqueles canos na Silveira, era época difícil, internacional, que nós estávamos construindo o Beira-Rio, e eles diziam, esses canos aqui da Silveira dão um azar. A gente botava uma moedinha no garrafão, na entrada, eu tinha 5, 6 anos de idade. Ali nasceu um amor pelo Internacional. Quando os anos são difíceis, parece que a gente fica mais aguerrido, né? O Grêmio tinha um time forte, nós interrompemos aquela marcha em 61, e saiu aquela marchinha do Papai é o Maior, isso na infância era... O hino do Internacional era mais conhecido como Papai é o Maior do que o Celeiro de Ases, né? E aí se criou, acho que um Colorado que ferrenho, né? Eu me tornei conselheiro do Internacional em 1991 e as coisas mudaram muito, sabe, Potter?
Naquela época, a gente lutava muito por uma abertura do clube. Eram tempos difíceis também. Eu entrei para o conselho porque eu ajudei na defesa do Internacional. Lembra no caso Simão, que o Simão não fez antidoping? Meu Deus, eu lembro. Eu era juiz da Vara da Fazenda Pública, tinha algum conhecimento em direito administrativo e a questão envolvia regulamento, e eu passei uma noite inteira lá ajudando Paulo Rogério Amoretti, falecido, ex-presidente internacional, a escrever a defesa do Internacional, que depois foi feita pelo tribuno, um dos maiores tribunos que eu conheci, que era o Dr. Ney da Gama Hanes. Aquilo foi, na época, um show, a televisão filmou o julgamento do caso Simão, e nós fomos campeões. E aí, então, o Dr. Carvalho Leite, que era conselheiro, indicou o nome para as músicas e me indicou para ser conselheiro. Era assim que funcionava, né? Era uma lista e funcionava assim. Aí, em 6 meses, eu já estava fazendo oposição para as músicas. Por quê? Porque era fechada a coisa. E aí, um grupo de fora, jovens, que era o chamado Interação, não sei se lembro. O Lacher era um dos líderes. Sim. Eu me juntei a eles, ao Baldo Flores, que é o meu terceiro vice-presidente, né? E nós fomos fazer oposição. E nós lutávamos pela abertura política do Internacional. Sim. E a grande luta era eleições proporcionais para o Conselho Deliberativo e eleições diretas para a direção do clube. Isso foi conquistado. E agora, depois de muitos anos, eu participei de outro grupo, a Ação Independente Colorada, e também houve uma divisão desse grupo, porque na sucessão entre Vitório Pífero e Luigi, houve um racha nesse movimento Ação Independente Colorada. Alguns apoiaram Luigi, entre eles eu, e outros apoiaram Vitório Pífero, né? E aí eu entrei no MIG, né? Porque sempre essa história, MIG 1, MIG 2, o MIG é um grande guarda-chuva, né? E entrei no MIG e fiquei só 4 anos no MIG. Ajudei, como membro ativo da Comissão de Obras, a reforma do estádio Beira-Rio. Fui um braço direito do Giovanni Luigi. De forma discreta, ajudei muito na Comissão de Obras, que eu acho que o Internacional foi o clube que fez o melhor negócio em termos de reforma de seu patrimônio por ocasião da Copa do Mundo. Mas a consequência da reforma do Beira-Rio foi que nós perdemos algo muito importante que havia. Nós tínhamos aqueles campos, não sei se tu te lembra, Potter, adjacentes ao estádio Beira-Rio, e ali treinava não só o elenco principal, como a base. A base. Aí nós ficamos sem estrutura, e o Internacional teve que alugar um CT, que até tem uma estrutura razoável lá em Alvorada, mas essa distância entre a base e o profissional nos mostrou que nós passamos a ter uma grande dificuldade na integração da base ao elenco profissional. E, de outro lado, começou a haver uma certa zona de conforto, como falava o nosso eterno capitão Fernandão, e nós começamos a perder terreno. O Internacional vem de uma crise que já dura mais de 6 anos. A gestão 2015-2016 foi um desastre, e os últimos 4 anos da gestão do presidente Medeiros, eu diria que o presidente Medeiros, acho que a principal crítica que eu faria é que o presidente Medeiros não soube unir o clube. Politicamente, o clube se fracionou de forma muito forte. E a minha visão é que as lideranças conhecidas do Internacional se afastaram. O presidente Pífero, naturalmente, porque foi excluído em função da malversação, né, na gestão 2015-2016, e os ex-presidentes meio que ficaram distantes, Luigi e Carvalho, e acabou havendo uma lacuna de lideranças. Essa é a verdade. E os movimentos políticos se mostraram nesse episódio extremamente frágeis. E
essa desunião e essa fragilidade dos movimentos políticos fez com que se erguesse uma candidatura independente como a nossa, porque eu estava desvinculado de qualquer dos movimentos, fazia 4 anos que eu não tinha qualquer movimento, tanto que eu fui indicado para presidente do conselho de forma unânime como uma figura que poderia, por sua credibilidade, ajudar. Acho que fizemos uma boa gestão à frente do conselho de gestão, nós fizemos essa transição em meio à pandemia. O Internacional foi exemplo, em termos de conselho deliberativo, de como se fariam as sessões virtuais. Clubes de outros clubes do Rio e São Paulo procuraram a nós para que nós mostrássemos como nós fizemos a aprovação de contas em tempo recorde, no mês de março, né, das contas referentes ao ano de 2019. Nós mostramos uma certa liderança e isso criou a expectativa de que nós pudéssemos vir a ser candidato. E nós, durante esse ano, nós procuramos estudar. Eu me matriculei no curso da CBF Academy. Sabe que eu tinha uma visão da academia daquela entidade corrupta, aqueles escândalos da CBF. Hoje a CBF é uma das entidades mais profissionalizadas que eu conheço. Boa notícia. Olha, e lá eu vivenciei as diversas áreas de conhecimento que vive um clube de futebol. O futebol hoje é uma grande indústria. Mas é entretenimento também, né? Exatamente, Deixa eu só falar uma coisa aqui, tá? Que eu falei na apresentação ali antes, que é o seguinte, tá? Eu tô marcando aqui, ó, tem aqui, ó, quase 10 minutinhos, né? Eu vou marcar 30 minutos para cada um, porque eu quero... E eu tenho alguns assuntos, doutor Aquino, que eu quero falar com vocês dois. Para quem não sabe, eu estou gravando antes com o doutor Aquino, né? E por estar gravando antes, vou colocá-lo antes. Então, daqui a pouquinho tem um Barcelos aqui com a gente, tá? Que são algumas coisas que eu quero ver com vocês dois. Porque aí dá pra gente ver como que se pensa alguma coisa. Eu acho que a última fratura colorada é uma fratura chamada Eduardo Cudê. Né? Eu queria que o senhor avaliasse essa fratura. Que fratura foi essa? O que aconteceu? O que deixou acontecer? E o que o senhor faria no lugar disso? Nessa fratura Eduardo Cudê? Eu não tenho dúvida nenhuma que o profissional Cudê é um excelente profissional. Eu acompanhava a carreira dele desde os tempos de Rosário Central, Racing, né, a passagem no México. Ele tem um modelo de jogo que agrada a torcida do Internacional. Embora ele tivesse um modelo de jogo e que me parecia que faltava para ele, às vezes eram alternativas a esse modelo de jogo. Mas ele era um obstinado por trabalho. Então, o time internacional era um time treinado. O que aconteceu, na minha visão, eu não estava lá dentro, mas é evidente que faltou gestão. Né? Gestão é administrar problemas. Né? Eu não sei o que houve, mas certamente houve um desentendimento. Eu não sei qual foi o elo que se rompeu. Né? Eu não imagino que as razões que foram declaradas publicamente sejam as reais. Alguns precedentes anunciaram a saída dele. Né? Quando ele começou reiteradamente a se pronunciar que o elenco era curto, e quando o Rodrigo Caetano deu aquela entrevista fraturando ele, percebeu-se que os dias estavam contados. Né? E, na verdade, a figura do Cudê, ao que se via, era muito importante. Né? O Internacional hoje não tem um vice-presidente de futebol, não. Então, a figura do Rodrigo Caetano ficou extremamente desgastada, em função que ele somou atribuições que eram dele e políticas. Sim, quando o Melo sai... Né? Tem que ter a figura do político e a figura do profissional. Né? E aí desandou mesmo. Né? E a opção do Abel foi a opção, talvez, a única, né? Que se tinha no momento, eu creio, né? Em função, qual era o técnico que ele aceitaria pegar um time em meio à competição sem perspectiva, havendo uma eleição em dezembro e 2 meses mais para ter uma competição. A situação realmente ficou delicada. E nós vimos que... E, aliás, já vinha... O time já vinha numa descendente, mesmo na época do Cudê. Ele tinha muita intensidade, mas essa intensidade já não era suficiente, né? Porque
Isso exige muito do elenco, né? E o Internacional, como todos os clubes, em função da pandemia, tem que usar muito a base. Eu acho que aí foi uma questão de gestão. Não tem O dúvida senhor nenhuma. já tem na cabeça. É o Sigma um homem do futebol. Sim, está confirmado isso. Tá. O senhor já tem na cabeça o treinador? Só precisa falar, obviamente, nome, né? Não vai falar. Nós Porque o senhor vai temos assumir. Eu acredito que o novo presidente do Inter assuma com Abel Braga na Casa Mata. Eu acredito que isso aconteça. Né? Porque vai ser uma loucura. Quando é que assume o novo presidente? Que dia exatamente? Deve ser 1º de janeiro, né? 1º de janeiro. Então vai estar tudo acontecendo. Tem um Grenal em seguida. Né? 10 de janeiro, não, e dia 13 nós devemos jogar em Fortaleza, no Ceará. O presidente vai entrar, sentar na cadeira e vai pegar um avião. Ter o diagnóstico. Tem que saber se as obrigações com o elenco estão em dia, qual é a situação do clube efetivamente. Até agora não foi aprovado o orçamento para 2021, provavelmente seja depois das eleições. Bom, mas o senhor está muito por dentro das finanças do Inter, né? As finanças do Inter são um desastre, né? E como é que se promete? Porque essa é uma pergunta importante. Se monta um time, se acha um Thiago Galhardo, né? Mas a gente vai ter uma dificuldade que também se acha um Moisés, que não apresentou um bom rendimento em 2020, por exemplo, até agora. Né? Tá, o Galhardo tá numa fase ruim no dia que a gente tá gravando isso aqui, dia 2 de dezembro. Tá, mas né, o saldo é absolutamente positivo com ele no Inter. Não tem dinheiro, doutor Aquino. Não tem dinheiro. O que se faz? Tem que ter inteligência. O Internacional tem uma área de inteligência no seu departamento de futebol que se chama CAPA. Das duas, uma. Ou ela não é escutada, ou ela não funciona. Eu andei estudando, quando eu te falei que andei estudando, uma das coisas é isso. O que mais me chamou a atenção, em certos clubes de futebol, o Flamengo hoje tem uma área de inteligência de futebol simplesmente extraordinária. Sabe como é que funciona? O sujeito tem a relação de todos os jogadores das séries C, B e A do futebol brasileiro e do futebol sul-americano e da Europa. Então, significa dizer o seguinte, nós temos que inverter essa lógica de contratações internacional. Hoje, o internacional, chega lá o empresário e diz assim, eu quero contratar, eu estou te oferecendo aqui o fulano de tal, não vou citar nomes, não quero tecer críticas sobre o elenco do Internacional, até porque nós vamos assumir em janeiro. Não pode ser essa a lógica. O Internacional tem que ter um diagnóstico, desde a sua base até o elenco de cima, dizer assim, olha, eu estou precisando de um avante. A primeira pergunta que tem que fazer a área de inteligência do Internacional é se na base nós temos alguém que possa suprir essa carência. Se nós não temos no elenco de cima nem na base, como é que nós vamos fazer? Aí chamamos a inteligência. A inteligência deve ter, os últimos 12 meses de todos os jogadores, ele vai dizer assim, olha, sem dinheiro eu tenho duas opções aqui, Potter. Duas opções. A primeira pergunta que eu faria se eu fosse executivo, assim, se eu quero atacante, quantos gols ele fez na temporada passada? Eu não posso admitir que o Internacional vai contratar um jogador que o ano passado teve um histórico de lesões. Eu não posso admitir que o Internacional vai contratar um jogador o ano passado, um atacante, se eu pegar o scout dele, em 12 meses ele não fez nenhum gol. Certa feita, o Internacional contratou o Luque, um jogador que joga do lado esquerdo, veio com grande... Aí eu fui olhar lá o que ele tinha feito no ano anterior. Em 50 jogos ele tinha feito um gol. Para mim, atacante, se o cara joga pelos lados ou é o penúltimo, ele tem que fazer gol, né, Thiago? O atacante tem que fazer gol. Mas doutor Aquino, é uma coisa interessante que o senhor fala, sabe? Inteligência. O senhor falou de inteligência, linkou o Flamengo. O super time do Flamengo não precisou de nenhuma inteligência, porque eu, atirado no meu sofá, eu sei que o Diego é bom, que o Rafinha é bom, que o Rodrigo Caio é bom, que o Espanhol é bom e que o lateral esquerdo é bom. Né? Aí eu sei que o Gerson joga bola pra cacete, que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogam muito, que o Bruno Henrique e o Gabigol são espetaculares. Né? Aí é que eu digo, como é que onde vai tirar o dinheiro? Não, mas o Flamengo,
contratou 11 jogadores e acertou os 11. Não quer dizer que tu tenha dinheiro e tu contrate certo. Tu pode ter pouco dinheiro e contratar certo. O que tu não tem esse contratadorismo está errado. Tá? Tem que ser contratações pontuais. Eu tenho que empurrar a minha base. Se o Internacional não tiver um jogador mediano na base, está tudo errado. Ficou para trás duas perguntas importantes. O senhor falou uma coisa muito importante, que é o afastamento físico da base do Inter com o principal. Eu sei que construíram agora lá um gramado no CT novo, onde o Sub-20, eu acho que está treinando por ali, né? É para treinar. É para treinar, beleza. Tem alguma saída imediata? Isso. Não, imediata. Porque seria Guaíba, né? Mas a Guaíba precisa de milhões de reais. Não. Guaíba, nós pretendemos começar a obra de Guaíba. Guaíba tem um grande projeto, mas ele é um projeto que não precisa ser construído em 5 anos. Ele vai ser construído por um modo, aquilo é um projeto base, é um plano base, um plano diretor. Algo ideal para 10 anos. Mas nós, em 2 ou 3 anos, podemos ter um centro de treinamento Guaíba espetacular. Mas o que nós precisamos é fazer uma gestão dessa integração. Uma gestão da integração base profissional. Hoje o Internacional tem 50 atletas na Sub-20. Isso não está certo. 50 atletas na Sub-20 é oneroso para o clube e eles não são aproveitados. É preciso que haja avaliação. Eu tenho que ter no máximo 30 atletas por categoria na base e devo ter 30, 33 atletas no elenco profissional. E desses 30 ou 33 no elenco profissional, eu devo ter no mínimo 30, 40% que venham da base. Perfeito. Isso significa redução de custos e aproveitamento. Porque, na verdade, o que se diz é o seguinte: nós temos contratado muitos jogadores de nível médio que tu tem igual na base. Não se faz sentido. A base tem que formar esse tipo de jogador. Não é possível que ela não forme. Né? É da tradição do Internacional. Evidente que nós não vamos formar sempre um Falcão, um Carpegiani ou um Nilmar. Não é sempre que se forma um jogador desse. Mas a gente forma um jogador como o Bruno Fux. Né? O Bruno Fux não é um craque, mas é um jogador que é aproveitável no elenco. Eu não preciso trazer um zagueiro mediano que vai ocupar o lugar do Bruno Fux. Entendeu? Então, é isso que eu me refiro. E essa é a razão também porque o Internacional está afundado na crise financeira. Porque essas inúmeras contratações ainda remetem o Internacional para a seguinte situação. Nós temos uma folha de cerca de 10 milhões. Parte dessa folha nem está no Internacional. São jogadores que foram contratados. E aí tem que responder como é que você traz um lateral esquerdo que jogava na 4ª linha do futebol europeu e ninguém tinha informação de como ele jogava lá. Sim. Ele jogou 1 ou 2 vezes fora do gol. Doutor Aquino, o diagnóstico, eu acho que é perfeito, assim. O que o eleitor, digamos assim, mas né, é isso, quer aprofundar, não tem muito segredo para ganhar dinheiro com futebol. Ganhar dinheiro com futebol é a TV e vender jogador. É isso. O Flamengo montou o super time que a gente acabou de escalar, vendendo o Paquetá, vendendo o Vinícius Júnior, meninos da base, né? Então, o marketing também é importante e o quadro social. Claro, que são fortes pro Inter, né? Só que vai ter uma coisa quebrada esse ano. O presidente do Inter, ele sempre começava em janeiro e não tinha nada acontecendo. Como o senhor falou, você vai pegar um avião, vai para Fortaleza. Dar entrevista depois de uma vitória, uma derrota lá. Ou um empate. Qual é o planejamento para esse início? O planejamento é como se alguém que fosse trocar o pneu com o carro andando. Né? O planejamento é chegar apagando o incêndio que eventualmente tenha. Né? Porque isso, evidentemente, vai ocorrer. E esse primeiro ano vai ser um ano muito difícil, sem dúvida alguma. Nós não sabemos qual vai ser a situação que nós vamos apanhar, seja no plano do futebol, seja no plano da situação administrativa e financeira do clube. Porque nós poderemos estar disputando a ponta, eu espero que estejamos disputando a ponta do Campeonato Brasileiro. Né? Não posso abrir mão. O Internacional não se entregou ainda. Espero que o Internacional seja bem sucedido contra o Boca.
podemos estar na iminência de jogar 2 Grenais em semifinais de Libertadores. Imagina isso. Como é que nós vamos dizer que vamos chegar trocando tudo se nós estivermos nessa situação? Evidente que nós temos um planejamento pensando nos 3 anos do clube, mas nós vamos ter que ter a visão do que nós vamos pegar no momento que nós ingressarmos no clube. Isso é fundamental. Então, nós não podemos antecipar certas coisas. Eu posso antecipar o quadro político. Esse quadro político está sendo antecipado. Quem é o vice-presidente de futebol? Isso está ficando claro. E por que a figura do vice-presidente de futebol? Porque nós entendemos que ele é um homem experiente e tem autoridade e está alinhado com a ideia do Conselho de Gestão. Ele ficou pouco tempo, né? Ele ficou pouco tempo no Inter, assim. O Dr. Roberto Sigma, ele ficou pouco tempo no Inter naquela experiência dele. E eu lembro, foram 6 meses. Né? Para um trabalho de futebol, em 6 meses, as coisas não acontecem, né? Era presidente pífero, né? Não, era o presidente, era Luigi, né? Giovanni Luigi. E eu lembro do temperamento do Dr. Sigma ser algo que se falava bastante. Como é que está o temperamento deste homem? O temperamento do homem é sempre o mesmo, né? Mas ele... Evidentemente que ele é um homem mais experiente. Ele deu uma entrevista quando entrou, nós demos uma coletiva para anunciar que seria ele. Nós conversamos muito sobre isso. Ele sabe que é uma grande oportunidade, né, de mostrar que ele é um grande líder, né? E ele está muito identificado com o nosso projeto. Nós conversamos bastante a respeito dos nossos planos. Nós falamos muito a respeito de inteligência. Nós achamos que é importante a figura do executivo, dessa área do CAPA, que isso vai dar sustentação, porque nós, tanto ele como eu, nós somos amadores. Não somos nós que vamos definir o jogador de futebol internacional. Nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Olha aqui, ó, nós estamos vendo que o nosso time não está rendendo. Eu vou chegar no executivo, no treinador, o vice de futebol, e falar, o que está acontecendo? Tu tem que me dar um diagnóstico. E essa área de inteligência tem que nos ajudar. Tá? Isso é fundamental, porque mesmo com pouco dinheiro se pode fazer um bom time de futebol. É isso que eu ia te dizer, tu perguntasse antes. É bem possível, é bem provável. Senão, claro que quanto mais dinheiro, a tendência é que eu seja mais competitivo, né? Por isso que nós temos que arrumar o clube para que sejamos sempre competitivos, né? Claro. Qual é o problema do Internacional? Hoje, se o Internacional for vitorioso, vai ser por um detalhe, vai ser episódico. Nós queremos que as vitórias do Internacional não sejam episódicas, elas sejam sustentadas. Nós temos que entender que a maior joia que o Internacional tem é a base, temos que tratar a base, temos que fazer que essa base ela tenha ascensão ao elenco de cima, porque, olha, o segredo do nosso tradicional adversário nada mais é que o nosso segredo, né? Eles fizeram o que nós fazíamos, né? E nós deixamos de fazer o que nós sempre fizemos. Essa é a verdade. O Internacional sempre foi o celeiro de asas, né? E aí tu vai me perguntar, mas como é que tu vai sanar as finanças do Internacional? Olha, isso vai ser um trabalho gradativo, né? E é um trabalho que tem que ser com abertura de mercado. Acho que o Internacional precisa ter um CEO, que um orçamento de 400 milhões não se gere mais de forma amadora. Não é o Aquino, Pedro, Paulo... Não, mas tem que ser alguém que seja da área do futebol e que seja um executivo. Que não é o mesmo cargo do Rodrigo Caetano. Não, senhor. O Caetano é executivo de futebol, né? Um executivo do clube internacional. Exatamente. Um primeiro-ministro. No nosso organograma vai ser o Conselho de Gestão e abaixo dele o senhor. O senhor vai estar acima dos vice-presidentes de políticos. Entendeu? E nós vamos ter mais 3, além do senhor, mais 3 executivos. Tem um nome já? O senhor tem um nome, não precisa falar, mas tem esse nome? Nós já temos ideias, já temos alternativas. Nós estamos falando com consultores em São Paulo, nós temos alternativas de mercado, e nós temos que ter um executivo de futebol, que hoje é o Rodrigo Caetano, temos que ter um executivo de finanças, que hoje é o Giovanni Zanardo, e temos que ter mais um executivo que é fundamental, que é o de marketing, gestão comercial e comunicação, porque nós achamos que o Internacional se comunica muito mal,
pessimamente. O Internacional é um clube gigante que tem 140 mil registros de sócios e ele pouco faz em relação a isso. Eu penso que a televisão, o contrato da televisão deve ser renovado agora em 2021 e essas coisas estão mudando com a velocidade da luz. Eu não sou um grande negociante, Potter. Eu vou ter que ter alguém de mercado que me diga, olha, o senhor vai por aqui, vai por ali, cuidado, entendeu? Não é assim que chega lá o advogado aqui, ou o deputado, ou não sei o que lá, e de repente ele senta a cadeira para entrar, se torna um grande gestor. Não, eu tenho que profissionalizar gestor. Eu sei quais são as metas que o clube quer alcançar. Eu desejo que o Internacional seja um clube referência, que os atletas e os profissionais que cheguem no Internacional desejam atuar no Internacional. Por exemplo, o D'Alessandro é alguém que veio de fora e vestiu a camisa e se incorporou. Eu não quero que o atleta que venha para cá, ele vista a camisa um dia, no outro dia vai embora. Então, o Internacional precisa ser bem gerido. Nós precisamos ter metas bem claras a serem alcançadas. Nós temos que voltar a ter a nossa história. Um time aguerrido em campo, que seja propositivo, que sue a camisa. Nós não podemos passar vergonha de 11 Grenais sem uma única vitória. Nós não podemos passar vergonha de 4 anos sem chegar a uma final do Campeonato Gaúcho, sem um Campeonato Gaúcho. Claro que não foi de tudo negativo nessa gestão. Às vezes a bola que bate na trave e não entra faz muita diferença. Mas é que a gente tem que preparar para que um dia a bola bata na trave e entre. Eu comentei certa feita. Em 2006, aquela bola bateu nas costas do goleiro do time paraguaio. O Libertad. E entrou, né? E foi fundamental para que nós fôssemos campeões. Mas, na verdade, o Internacional vinha crescendo sustentadamente. A bola já batia na trave e não entrava, né? Então, nós temos que preparar o clube. E nós temos que ter o marketing internacional hoje não existe, né? A marca do Internacional é muito pouco trabalhada. O Match Day é outra coisa. Tantas coisas que têm que ser feitas. Nós temos um projeto ali no Complexo Beira-Rio, magnífico, daquelas torres. Isso é um negócio que foi começado ainda na nossa gestão, quando nós estivemos na frente da pasta de negócios estratégicos, nós conseguimos, junto à prefeitura, que no plano jurídico fosse liberado aquela parte, para que o Internacional pudesse ter uma receita, porque o Internacional tem um patrimônio que poucos clubes de futebol no Brasil têm, mas ele não rende um tostão, esse patrimônio. Então, talvez seja possível tornar parte desse patrimônio rentável para o Internacional. Nós temos que gerar novas receitas para o clube, né? E que as nossas vitórias, portanto, Potter, elas não sejam episódicas, né? Não é por acaso. Nós jogamos contra o Atlético Paranaense, poderíamos ou não ter vencido, mas a gente chegou ali por acaso. Nós não chegamos ali de forma sustentada. Aí diz assim, o time tal teve sorte, pegou todos os adversários fracos, mas esse time tal, ele está jogando todos os anos, competindo todos, até que o dia que dá sorte, né? Tu compreende o que eu quero dizer? Claro. Quando dizem assim, olha, o adversário que o time A pegou é fácil, mas ele vem todos os anos disputando. Vai chegar um ano que ele vai pegar um caminho mais fácil e vai chegar lá e vai ser campeão. É isso que nós imaginamos. O Internacional é um gigante. Ele está mal. Nós temos que passar uma mensagem de esperança para a torcida do Internacional. Não pode ser também só uma mensagem de desastre, né? Doutor Aquino, já estamos com 32 minutinhos, tá? Então eu vou dar, obviamente, o tempo que for, eu vou dar o mesmo para o Barcelos. Né? Para finalizar, porque isso foi uma coisa que a gente sente muito, assim, do torcedor, principalmente que vai votar para se definir, que é o seguinte: o senhor falou assim, bom, tomara que eu esteja disputando ainda Libertadores América, peleando na ponta do Brasileirão. E se não for isso, se for um universo como está hoje, né? A gente tem daqui a pouquinho um jogo contra o Boca Juniors, talvez você esteja vendo esse vídeo aqui depois do jogo do Boca, acho que vai acontecer isso, você vai ver isso aqui depois do jogo do Boca, e a gente tá meio, né,
adormecido, meio, a gente não tá num clima de decisão. Claro que a pandemia atrapalha, mas o senhor entende, né? A gente tá acabrunhado. Vamos imaginar agora o universo contrário. Dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, tá tudo errado, tá como tá hoje. Tem grandes mudanças em dia 2 de janeiro, se o senhor ganhar? São mudanças imediatas, são coisas assim ou não? O senhor também está preparado para vou pegar uma expressão da moda, choque de gestão? Sim, sim, exatamente. Nós estamos preparados, se tivermos que entrar no dia 2, imediatamente entrar. Nós estamos analisando o mercado, sem dúvida alguma. Não é à toa que nós acertamos o vice-presidente de futebol desde logo, porque nós queremos analisar tudo que está acontecendo no mercado. Nós temos análise perfeita das alternativas, seja para treinador, seja para executivo, porque nós não sabemos... O jogador não tem como contratar no meio, né? Não, evidente. E não podemos contratar ninguém antes do dia 1º, não tem uma caneta. Exatamente. Mas é claro que nós sabemos exatamente o que vamos fazer. Vai depender das alternativas. A história do Tinga é real? Sim, nós conversamos com o Tinga longamente. O que o Tinga faria? Hein? O que o Tinga faria? Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não quero usar a figura do Tinga. Sim. O Tinga veio aqui porque eu converso com o Tinga, na primeira vez que eu conversei com o Tinga faz 2 anos. O Tinga não seria um executivo de futebol, ele seria mais do que isso, ele seria um meio gestor, ele faria uma ligação base profissional, inclusive abertura de espaços políticos. O Tinga é um cidadão do mundo, é uma figura muito inteligente. Das diversas vezes que conversei com o Tinga, eu tirei o chapéu. É um cidadão e uma inteligência rara. E conhece como poucos o vestiário e o mundo do futebol. Não sei se nós vamos ter condições de tê-lo conosco. Isso não está ajustado. E eu não quero levar isso como vamos dizer assim, não, usar isso como se fosse uma cabo eleitoral. Política. Claro. Não. Claro. Ele disse que teria conversado conosco e nesse aspecto ninguém negou. Nós tivemos uma longa reunião falando como nós já falamos com muita gente, Potter, sobre futebol durante esse período, porque nós precisamos saber dos ex-jogadores. Nós falamos com diversos ex-jogadores do Internacional sobre a vida do Internacional, sobre o futebol, sobre a experiência do vestiário do Internacional. Ótimo. O que a gente faz, que é exatamente o que o Colorado Sagrado faz aqui, tentar trazer assim, essas figuras que passaram, deram certo. Doutor Aquino, quase 36 minutinhos agora, enquanto eu falo com o senhor. Muito obrigado pelo carinho, boa sorte. Óbvio que a gente torce para vocês dois, a gente tem que torcer para vocês dois, a gente precisa apoiar, ajudar. E obrigado pelo seu tempo. Acho que ficou claro como o senhor pensa o Inter, e obrigado pela oportunidade de dar essa oportunidade, né, para quem está nos vendo aqui, de conhecer um pouquinho mais do senhor. Potter, eu que agradeço, tu és uma figura agradável de conversar. É uma satisfação estar nesse programa aí. Colorado, como é que Colorado Sagrado? Colorado, né? Sagrado, exatamente. Pô, isso aí já é um título maior que ser presidente. A gente abriu uma exceção para vocês dois, né? Talvez isso é mais do que presidente. Seguramente, Agora tu pode ter certeza. Eu sou um Colorado fanático, não sei se Sagrado. Perfeito. Doutor Aquino. Um agradecimento meu à oportunidade e uma saudação especial a todos os sócios, torcedores do Internacional. E depois da eleição nós vamos ser um só. Vamos unir o Internacional. Mas eu espero que deposite o voto na chapa 3. Perfeito. Doutor Aquino, muito obrigado pelo carinho e boa sorte no pleito. Muito obrigado. Valeu. Vou parar aqui, 37 minutinhos, tá? Doutor Alessandro Barcelos está aqui, Temos 37 minutos para te apresentar, para a gente trazer algumas ideias aí. Já fiz a introdução lá antes, né? Um beijo para a KTO, que está comigo nesse projeto chamado Colorado Sagrado, doutor Barcelos. Colorado Sagrado. Vocês dois ainda não são Colorados Sagrados. Porque eu ouvi aqui o Alex, o Magrão, ouvi o Tyson, ouvi quem mais? Agora o Bolívar, né? Ouvi gente gigantesca aí. Né, muito mais dentro do campo, obviamente, né? E agora é a hora de a gente saber, porque o Inter vai ter, a partir de janeiro, um presidente inédito. Vocês nunca foram presidente do Inter. Participaram de processos ali dentro, que acho que é a história de quase todo presidente, né? Meio que passou por ali. Lembro do Jarbas Lima. Acho que o Jarbas Lima é apenas, né? Apenas um
um conselheiro, né? Ele não tinha uma história muito linkada a isso, né? Ah, sim, acho que não tinha, não. E aí depois foi foi um o Miranda, conselheiro né? que... Isso aí, Exatamente. Miranda assumiu, exatamente. Bom, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente aqui. Obrigado, Potter. O doutor Aquino meio que começou contando a história dele de Colorado, que ia no Eucaliptus, década de 60, pai dele levou. Queria que tu contasse um pouquinho esse histórico também teu de Colorado. Como é que começou esse amor todo? Então, Potter, primeiro, parabéns aí pela iniciativa que tu tens, né? E obrigado pelo espaço que a gente pode falar com o torcedor, com o sócio, com a sócia, falar um pouco não só da gente, mas principalmente para nós é fundamental falar daquilo que a gente enxerga como o futuro do Internacional e o projeto que a gente está defendendo e representando. Mas eu sou um colorado, cara, de arquibancada, e com muito orgulho isso. Eu, até 5 anos atrás, era um torcedor de arquibancada, né? A minha infância foi dentro do Beira-Rio, fui atleta das categorias de base, comecei treinando no Eucaliptus com o professor Joffre, né? Fiz ali o pré-mirim, que era chamado na época, depois eu fiz o mirim, né? Já na volta do Beira-Rio com o professor Adão, e depois fui para o juvenil, daí, melhor dizendo, para o infantil, que era antes do juvenil, com o professor Abílio dos Reis. E aí eu vi que eu não jogava bola, eu ia ser um reserva, talvez inclusive nem do Internacional. Então, naquele momento ali eu decidi estudar, né? E larguei a bola. Depois ainda joguei um tempo, ainda quanto maior, eu joguei o campeonato estadual e o citadino em futsal, um pouco da minha vida esportiva. Mas o Internacional sempre na minha vida. Então, a minha infância foi indo ao Beira-Rio de bicicleta, né? Chegava lá, amarrava a bicicleta com cadeado, ia treinar, terminava o treino, ia dar uma olhada no treino do profissional, que era ali do lado do estádio, e bem na frente, onde era o nosso vestiário, o vestiário das categorias de base. E naquele suplementar, muitas vezes a gente vibrava quando era sorteado para ser um gandula do treino, então a gente passava para o lado de dentro da grade, aquilo era uma vitória imensa, tu poder estar perto do teu ídolo, com um papelzinho no bolso e uma caneta para pegar o autógrafo, e quando tu chegava em casa com aquele monte de autógrafo, tu guardava na gaveta mais legal que tinha em casa para ninguém mexer. E aquilo ali foi a minha infância dentro do Beira-Rio, né? A gente treinava muito ali, a gente fazia o treinamento físico muitas vezes. Eu me lembro imagens que ficaram na minha infância. Que ano, para a gente ter uma ideia, assim, que anos isso aí? Isso foi em torno de 83, 84. Bom, então era o Kita. Era. Aquela turma ali, né? Isso aí. E depois da Olimpíada ali, que a gente foi para Los Angeles, lá, exatamente. E naquele momento, a gente também fazia um treino físico, então nosso treino era uma imagem que ficou na minha cabeça, 40 graus em Porto Alegre, e mandavam a gente dar a volta no Beira-Rio, mas não era volta correndo no Beira-Rio, era subindo e descendo as rampas. Então, e depois botava a gente ia para dentro do estádio, e aí a gente achava que ia treinar dentro do Beira-Rio, olha a ilusão. Não, era para subir e descer as arquibancadas correndo, que era a forma de a gente fazer um preparo físico mais elaborado. Mas, algum companheiro teu deu certo? Foi ídolo? Virou alguma coisa? Então, no time que eu treinei, no último time que eu treinei, já com o professor Abílio, o lateral direito, eu não sei se alguns vão lembrar, era o Júlio César, que jogou depois no Fluminense. Lembro, o lateral esquerdo era o Daniel Franco. Que depois... Campeão da Copa do Brasil. Isso. E no meio-campo tinha um camisa 10 que na época era a sensação do Internacional. E depois ele até jogou, acho que na Portuguesa, que era o Moreno. O Moreno era o camisa 10 daquele time. Esse me fugiu. E depois ele saiu. Mas ele era, para ter uma ideia, era o destaque do time. Tá? E naquela época do outro lado tinha o Assis, então era uma rivalidade muito grande. Moreno era o nosso 10. E a gente depositava toda a esperança, a bola sempre caía nele para tentar fazer a diferença. Infelizmente, depois eu sei que ele foi jogar em outros clubes, mas não chegou a estourar assim, no futebol brasileiro, né? Mas era uma promessa daquele time. E aí, cara, a gente, retomando um pouco do raciocínio, convivi com essa infância, com essa adolescência no Beira-Rio, e depois participando das partidas, né? Indo ao estádio, todos os jogos, né? Eu tinha a minha família, minha mãe tinha uma família com 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres, e eu morava, minha casa era nos fundos da casa da minha mãe, da minha avó.
E esses meus tios, eles eram mais jovens que a minha mãe, bem mais jovens, e eram alguns solteiros, alguns recém-casados, mas viviam muito na casa da minha avó. Então, todos eles muito colorados, me levavam cada dia, era um, às vezes eram todos juntos, e eu não saía do Beira-Rio, né? Então, foi esta a minha infância, de chegar cedo. Naquele tempo, a gente chegava de manhã no estádio, a gente podia levar lanche, a gente podia levar café, galinha com farofa, comia e ficava o dia inteiro lá até o jogo acontecer, né? Banho de bombeiro, enfim, tudo isso a gente passou. Depois fui ficando jovem, adolescente, né? Convivendo sempre com o Beira-Rio, e aí também com dificuldades. A gente é de uma família, né, de classe média baixa. Minha mãe e meu pai não tiveram a chance de, inclusive, ter o curso superior, né? Mas a gente vivia no Beira-Rio e o nosso local era a Coreia. Era ali que a gente ia com os amigos, com os primos, era ali que a gente via o jogo, né? Então, eu costumo dizer que eu comecei enxergando os jogos no Beira-Rio de baixo e fui subindo. Depois consegui ser sócio, aí fui para a social e depois consegui, né, chegar numa superior lá e poder olhar o jogo lá atrás do relógio, que era o lugar, atrás do gol, ali na frente do relógio, que era o lugar que a gente mais gostava e que um dos meus filhos hoje continuam indo naquele mesmo lugar. Minha filha tem 24 anos, meu filho tem 21 anos e os dois vão religiosamente ali assistir o jogo. Então a gente gravou aquilo como algo sagrado, para usar o termo aí que tu tens, né, batizado aí esse programa. Então foi assim a minha vida com o Inter até virar, que eu não esperava, virar conselheiro em 2015. Né? Em 2015 eu assumo como conselheiro, fui eleito em 2014. Tivemos 2 anos difíceis na gestão do clube. Eu fui um conselheiro que trabalhei muito no Conselho Deliberativo para que as coisas tivessem uma gestão, né, mais organizada do que foi aquela gestão de 2015, 2016. O resultado da volta do Vitório Pífero ao comando do Inter, e aí 2015 exatamente, daquela Libertadores que a gente vai bem, né? Isso, Diego Aguirre. Exatamente. Aí 2016 é o pior ano da história do clube. E aí exatamente. Depois a gente descobre que o pior ano do clube ele era bem pior do que a gente imaginava, né? Com o Ministério Público apresentando algumas coisas. Né? O doutor Aquino falou, meio que falou assim, a passando assim, na primeira introdução dele, né? Ele usou uma expressão que ela está sendo muito usada durante, pelo menos em redes sociais, assim, como um item que não é agradável aos candidatos, que é a expressão MIG, MIG, né? Eu acompanho também a política do clube, de clube de futebol, e ela não é exatamente como a política que a gente conhece, que é a política, né? Ela é mais desmembrada, ela é mais solta, né? É porque ela não tem muito aquela coisa de esquerda, direita, como se tem na política, né? Na real, é todo mundo meio misturado, assim, mas tá todo mundo meio que evitando, por incrível que possa parecer, as 3 letras de um movimento político que é campeão do mundo contra o Barcelona, né? E que tem, claro, como um grande nome, o Fernando Carvalho. Né? Claro que o Fernando volta depois em 2016, pegando ali aquela barca que já estava afundando, aquela coisa toda ali, né? Mas ele é o presidente que faz o Inter renascer, que dá as 2 Libertadores, aquele processo nosso lindo da década passada lá, da segunda metade principalmente, né? Por que esse afastamento? Se na verdade, se a gente for olhar mesmo, tá tudo meio misturado. O senhor estava trabalhando agora há pouquinho para ajudar o Inter junto com o presidente Medeiros, né? Claro que o caminho do doutor Aquino é um pouquinho diferente, porque ele é um cara muito mais do conselho, então ele disse algumas participações dele que foram muito mais jurídicas. O senhor já se meteu no futebol, já estava ao lado do Cudê, que é a próxima pergunta. Mas por que esse afastamento com essas 3 letras? Potter, deixa eu dizer primeiro o seguinte, acho que tu tocasse num ponto fundamental, né? Não existe oposição, né? Quando a gente fala essa palavra oposição, num clube que todos somos colorados, né? É difícil de tu entender qual é a oposição ao quê. Né? Nós somos oposição, não, nós temos diferenças e de ideias de como fazer, né, a gestão do clube. Mas é difícil tu comparar, né, a política tradicional com a política do clube. Né? Nesse aspecto, eu quero concordar contigo muito mais nessa situação de oposição e situação. Mas, e aí eu não acho que seja uma crítica a essas 3 letras ou ao movimento MIG, né? Mas uma crítica particularmente a nossa chapa tem feito ao modelo e à forma de gestão que o clube teve nesses 20 anos. Isso, para mim, é muito fundamental. E o doutor Aquino, só para deixar mais claro, porque eu não fiz essa pergunta para ele, é que ele se afasta dela. Né? Deu para ver assim que ele cita o movimento dizendo, meio que se afastando. Assim. Não dizendo que tá, obviamente, tudo errado, nem que tudo certo, mas tipo assim, meio que se afastando. Assim. Eu notei isso na campanha.
sabe? Não diretamente de vocês, assim, mas acho que muito mais de quem cerca vocês. Eu vou falar um pouco da nossa campanha, até vou deixar as colocações do Dr. Aquino para que o próprio torcedor, né, possa fazer a avaliação entre as nossas colocações. Mas vou falar um pouco da gente, que eu acho que é fundamental. Essa questão de se afastar ou não, o modelo, e quem continua fazendo esse modelo, mesmo que mude de sigla, vai continuar respondendo por esse modelo. Nós não vamos repetir esse modelo. Nosso modelo é outro modelo. Não é uma simples troca de sigla. Nós estivemos lá dentro e vimos o que é possível e o que é necessário mudar. Nós temos convicção que é necessário mudar. Nós não temos mais como negociar com o tempo, Potter. O Inter precisa de mudança estrutural imediata. O Internacional é um clube que fatura 400 milhões e precisa dar um salto importante. Tem uma dívida a curto prazo, tem uma competição atrás da outra pela frente para buscar títulos. Então, é necessário que a gente enfrente isso de uma forma mais direta. Então, não se trata em nenhum momento, né? E eu reconheço toda o esforço e a dedicação feita pelos dirigentes que passaram pelo clube para alcançar as vitórias que nós alcançamos, né? Por isso que o nome da nossa chapa é o Inter Pode Mais, porque nós achamos que o que foi feito no seu tempo foi feito, mas nós temos que andar numa nova trilha com um novo tempo. E para isso nós precisamos mudar a forma de governança, precisamos mudar a gestão econômica e financeira e principalmente precisamos mudar a gestão do futebol. Futebol não se faz mais como fazia nos últimos 10 anos. O futebol mudou e o Inter ficou parado, estagnado. Nós precisamos avançar como outros clubes já avançaram. Como avançar? Vamos lá. A gente não tem dinheiro. Não, dinheiro. A pergunta como avançar está colada com uma pergunta absolutamente importante, que é: o senhor já fez agora um diagnóstico. Não tem grana, tem uma dívida a curto prazo, faturamos 400 milhões, deixamos na folha salarial 10 milhões por mês, então a gente gasta 120 milhões por ano só com o futebol do Inter, né? Então a gente precisa contratar, mas aí tem que gastar com todo o resto, beleza. Sim. Mas vamos lá. Como é que se pensa futebol sem dinheiro? Então, tá. Deixa eu te dizer o seguinte. Primeiro que para nós uma palavra importante é execução. A gente tem que trabalhar sempre com planos, com planejamento, mas a gente precisa saber que isso precisa ser executado. Sem execução, esse plano não vale nada. Então, nós fizemos um plano, apresentamos ele para o torcedor, está lá na nossa página www.interpodemais.com.br, detalhado, mas eu vou falar um pouquinho aqui o que é o pilar e o essencial disso, que é isso que tu falasse, receitas, equilíbrio econômico-financeiro e time competitivo. Tá? Para nós tem uma receita muito importante. Nós hoje precisamos melhorar as nossas receitas financeiras e para nós só tem uma fonte que tenha elasticidade para que a gente possa, de fato, cumprir com isso que a gente quer, aumentar as receitas. Qual é esta fonte? Esta fonte para nós é a receita de sócios. Nós estamos sendo bem transparentes com isso, com o torcedor e com a torcedora. Nós fizemos um estudo, Potter, e pegamos dados do IBGE da população do Rio Grande do Sul. Nem consideramos colorados espalhados por fora do Brasil, do mundo, mas no Rio Grande do Sul. Nós pegamos dados do IBGE, fizemos uma projeção bastante conservadora de que 45% dessa população, né, lá 8, 7 milhões de pessoas são coloradas. Tá? Pegamos esse número de colorados, jogamos para a estratificação do IBGE, retiramos dali percentual de pessoas acima de 60 anos, abaixo de 18 anos, de regiões rurais. Chegamos à conclusão que nós temos aí 1.200.000 colorados e coloradas com potencial para contribuir com o clube. E eu estou falando aqui de receita e quero deixar claro, nós temos uma modalidade de associação do clube, que é a Associação Academia do Povo, que é uma modalidade que busca trazer as pessoas de mais baixa renda para dentro do estádio. Ela custa R$10, dá acesso aos jogos, enfim. Não estou falando dessa modalidade. Essa modalidade é uma modalidade importante, nós vamos incentivar, mas eu estou falando de outras modalidades que nos traz uma receita importante para o clube, né? Além, por óbvio, dessa modalidade. Então, nós vimos que 1.200.000 pessoas são potenciais sócios colorados que podem contribuir, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, de 20 a 25 reais por mês. É um almoço por mês. Essas pessoas teriam condições de fazer. Por que não fazem, Potter? Não fazem porque hoje o Inter oferece um único produto. O único produto que o Inter oferece para o seu sócio é o jogo. É o Beira-Rio. O Beira-Rio cabe 50.000 pessoas. Nós temos 120.000 sócios. Começa que num jogo como hoje, se estivéssemos com a possibilidade de público, nós teríamos lotação no estádio, 70.000 colorados sócios não entrariam no estádio.
Nós precisamos transformar o Internacional urgentemente no clube mais digital do Brasil. Nós precisamos levar o conteúdo do clube, experiência do clube, conteúdo exclusivo do clube para esse sócio, com um menu de possibilidades que ele contribua com o clube. Isto vai nos dar uma receita, e a gente tem absoluta certeza disso, de mais 50% nesse valor. Tem algum clube do mundo que consegue fazer isso? Tem algum exemplo? Sim, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern consegue ter mais de 1 milhão de sócios? Não, eles vendem conteúdo. Muitas vezes não são nem sócios do clube. Mas tu pegar hoje a célula de inovação do Real Madrid, ela hoje, junto com a Microsoft, que foi quem entrou e desenvolveu esse projeto com eles lá, hoje a área de inovação e o hub de inovação do Real Madrid fatura mais do que a venda de atletas. Só para se ter uma ideia. Do tamanho, considerando os orçamentos anuais. Como isso? Não são... Me dá um exemplo assim, vivo, para o Colorado entender. Vamos dar um exemplo. Pegamos um aplicativo, desenvolvemos um game onde, para passar de fase, nós precisamos trocar informação. O fã com o clube. Essa troca de informação é Big Data, dados, é informação. Isto, óbvio, que com consentimento e com processo legal, né, definido. Essas informações monetizam o clube sabe o que o cara gosta de comer, onde que o cara gosta de ir, que jogo que ele mais gostou, qual é o conteúdo que ele se identificou mais. Isso tu devolve para o torcedor e monetiza, devolve. Estou dando um exemplo. Tem outros tantos que a gente estudou que eu acho que são possíveis fazer. Então, portanto, uma fonte de receita objetiva que eu estou apresentando aqui, que para nós dá aquilo que a gente chama de equilíbrio operacional. O que é isso? É a outra parte aqui da despesa. Nós precisamos reduzir as nossas despesas operacionais e precisamos reduzir, e aí eu falo reduzir no sentido de ter mais eficiência no futebol. Se nós tivermos esta condição da despesa aqui mais organizada e esse aumento de receita, nós damos o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Equilíbrio operacional. Tudo que eu gasto mês a mês, eu pago com mês a mês. Hoje não é assim. Hoje a receita dos últimos 20 anos gasto mais do que arrecado, pego, vendo um jogador e pago a conta. Só que não está dando mais para pagar a conta assim. Está desequilibrado o orçamento. Então, nós precisamos equilibrar esse orçamento. E a venda de atletas, que nós queremos continuar vendendo jogadores, produzindo jogadores, que é outro pilar da nossa fábrica de talentos, nós queremos que esse recurso seja reinvestido no futebol. Essa gestão de ativo. Foi assim que o Flamengo se organizou no futebol brasileiro. O Flamengo de 2013 era um Flamengo endividado. O Flamengo de 2019 é um Flamengo campeão. O Flamengo de 2019 teve que passar pelo Flamengo de 2013. Todo mundo acha muito bonito o Flamengo de 2019, mas ninguém lembra do Flamengo de 2013, que foi campeão da Copa do Brasil logo em seguida, que foi campeão carioca também, não deixou de ganhar títulos, foi competitivo, não pagou sua conta, mas foi num crescente que estabilizou hoje com uma condição de que a venda de ativos hoje significa injeção no futebol. Tem outras fontes que nós podemos ponderar, mas que elas não são objetivas como essa. Então, nós não vamos iludir o torcedor com isso, mas pode nos ajudar muito. A fonte, por exemplo, do nosso patrimônio. Nós temos um patrimônio estratégico, né, a possibilidade de construção das Torres Sul, no lado sul, né, que pode nos dar ali uma receita gigantesca para o futuro do clube. Mas a gente não está contando com isso, porque isso são possibilidades extras. A gente está querendo fazer uma gestão de caixa, né, e buscar reduzir a nossa dívida, que o nosso endividamento é muito alto. Então, na parte do futebol, só para concluir, Potter, como é que a gente chega nisso? Né? Buscando ciência de dados. O Internacional tem um caminho pela frente gigantesco para ser pioneiro. Pioneiro não, vanguarda, porque pioneiro não é, já tem outros clubes trabalhando com isso, mas vanguarda na ciência de dados no Brasil. Nós hoje temos modelos do Liverpool, modelos do Sevilha que vem crescendo, modelos da Liga Americana que vem crescendo, que utilizam a ciência de dados como fundamental para as contratações, fundamental para o desempenho, inclusive tático da equipe. Nós temos 30% dos gols hoje. O senhor conseguiu fazer isso enquanto estava Não consegui. Iniciei o processo. Né? A gente assume em dezembro, Potter, e praticamente ali montando um time para entrar em campo dia 15 de janeiro. E a gente consegue instalar um processo um pouco melhor a partir de janeiro, fevereiro, onde a gente daí sim coloca um processo de contratação com envolvimento do CAPA, mas ainda com carência, por exemplo. Hoje o Internacional tem uma instrumentalização importante, tem softwares importantes, mas são softwares de prateleira. O que eu quero dizer com isso? Todos os clubes têm esse dado.
É só comprar os softwares. Claro. Todos têm o mesmo dado. O que nós temos que fazer agora é pegar ler esses dados, o software, e inteligência construir de o nosso modelo. Esse é o nosso negócio agora. É isso que nós não conseguimos dar o salto e precisamos dar agora. Mas eu posso te dizer o seguinte, a partir do modelo rodando, nós conseguimos traduzir ali contratações importantes, né? Como o do Bosquilha, como o do Thiago Galhardo, como jogadores que vieram numa sequência, né, logo em seguida, e que começaram a rodar nesse modelo. Alguns nós vamos errar, outros nós vamos acertar, mas nós temos que errar muito menos. Nós contratamos 40 jogadores de 2017 a 2019. Só 9 deram certo. Agora nós contratamos 13. Podemos fazer o julgamento que 3, 4 não deram certo. Mas temos um número de acerto muito maior. E aí eu vou usar um dado só, Potter, que eu acho que é importante para o torcedor e como é que a gente exemplifica isso no uso da ciência de dados. Tá? Eu fiz um estudo de minutagem de jogador. Quantos minutos cada um jogou nos últimos 3 anos, contratados só, não os jogadores que já estavam no clube, os contratados nesses 3 anos. Quantos minutos jogaram e relacionei com o seu salário. Tá? Nós tivemos uma média de custo por minuto em 2017 a 2019 de R$ 3.096, o minuto de um atleta contratado nosso. Em 2020, esse custo caiu para R$ 1.019. Aí alguém vai dizer assim, claro, contratou jogador barato, não contratou jogador caro, não. Os jogadores mais caros do nosso plantel, por minuto, digo em relação a salário, claro, por minuto são os mais baratos. Eu tenho jogador aqui que custou R$17 mil o minuto, sabe por quê? Porque ele jogou 148 minutos, em contrato de 3 anos. Eu tenho jogador aqui, para pegar exemplos, e a torcida sabe de quem eu estou falando, eu não vou dar nomes, que jogou 704 minutos com um contrato de 3 anos. O custo dele foi R$ 3.600 o minuto que ele entrou em campo. Isso tem que ser indicador de quem trabalha. O profissional que ganha salário no Internacional tem que responder por isso. O dirigente vai fiscalizar isso, mas nós estamos contratando lá executivo, nós estamos contratando um analista de dados sênior para controlar todo esse processo, nós vamos ter um gerente de mercado, nós vamos ter... Bom, mas essa turma tem que ter indicador, tem que ter métrica. Ou então, quando dá errado, né, a culpa é do dirigente ou do treinador. E quando dá certo, a culpa é do dirigente, que é o grande dirigente, o grande salvador da pátria, e não tem processo instalado no clube. E se o dirigente vai embora, como que fica? Então, esta é a nossa forma de trabalho e é assim que a gente quer mudar o Internacional e iniciar um novo ciclo. Um museu... Tem um museu da Segunda Guerra, tu pergunta, como assim? Dentro do Museu da Segunda Guerra tem uma parte do Holocausto. Aí tu pensa, tá, mas por que tem? Bom, tem porque a gente vai pro passado, ver as cagadas e ver para não repetir no futuro. É por isso que existe um museu. Eu avalio como uma cagada. E eu vou fazer a pergunta exatamente como eu fiz pro doutor Aquino agora aqui atrás, quem tá vendo aqui na sequência. Tem uma fratura recente do Inter chamada Eduardo Cudê. Eu queria a tua avaliação sobre isso. O que aconteceu? Qual é a tua... Quando tu fala cagada em relação ao quê? Eu acho que não deveria acontecer. Tá bom. Então, mas a minha avaliação não deve pesar nada na sua avaliação. Não. A sua avaliação eu quero... Eu só queria saber em relação pegando ao quê, um caso, pegando a fratura, que eu digo é a saída do Eduardo Cudê. Perfeito, Pato. Perfeito. Como é que tu avalia essa saída? Eu queria pegar esse assunto porque existem várias versões sobre isso, né? E por isso que eu perguntei qual era a tua visão sobre isso, porque eu tenho uma visão muito clara, e já falei isso em outros momentos, né? E quero corroborar aqui contigo. Acho que faltou gestão, do ponto de vista da manutenção do treinador, né? Eu convivi com o Cudê, né? E com o Cudê, nós... e eu sei da tua crítica, muitas vezes, a forma... eu lembro que tu disse alguma coisa parecida com bom, é um milagre nós estarmos na situação que estamos, o Inter... né? Eu penso está se comprovando, né? Aparentemente está se comprovando. Eu penso que o Cudê tinha uma responsabilidade grande sobre isso, né? E o futebol ele não se faz só com 11 jogadores ou com 15 jogadores, ele se faz com esta condição de um treinador, né? Poder fazer com que aquele seu grupo renda o máximo que ele possa render. E eu tenho total satisfação e orgulho de ter feito parte desse processo e de ter visto o time do Inter ser líder de quase todo o primeiro turno, só não foi líder em algumas rodadas por diferença de outros critérios, né? Se classificou na fase de grupos da Libertadores, se classificou nas oitavas de final também, nas quartas de final, melhor dizendo, da Copa do Brasil, né? E todos esses jogos com um futebol que buscava, né, o jogo, que buscava a intensidade. Em alguns jogos tivemos
dificuldades, mas tivemos muitas lesões, tivemos lesões sérias, nós perdemos 3 principais jogadores, talvez, do nosso grupo, o Saravia, que vinha jogando, jogador de seleção argentina, o Bosquilha, que fazia toda a movimentação do meio campo, e o Guerreiro, que é o Guerreiro. Né? Isso dificultou demais, né? Com uma pandemia em curso, jogadores que são difíceis de serem repostos no meio de uma temporada típica. Né? Isso tudo, por óbvio, causa uma relação que precisa ser administrada. E o clube não soube administrar. O clube deixou o Cudê sair. Eu não conheço qual é o time no mundo que deixa o seu treinador ir embora sendo líder do campeonato. Não deixa, tem contrato. Faltou gestão, na minha opinião. Tá? Infelizmente, isso aconteceu. Eu acho que o Cudê, né, também, sabendo desse processo eleitoral e também de um final de ano atípico, né, poderia talvez ter tido um pouco mais de paciência conosco, colorados, né, e com aqueles como eu que acreditava no trabalho dele, mas infelizmente isso não foi possível. Ele deve ter as razões dele, deve, né, ele mesmo falar por isso, mas eu lamento. Eu acho que ali nós perdemos um pouco não, perdemos muito a forma de jogo, a competitividade, e acho que isso também para dentro do vestiário também teve impacto, né? E a gente está torcendo, né, o Potter, para que o Abel consiga fazer com que esse time, né, reaja e volte a jogar da forma como vinha jogando. Né? Faltam 10 minutinhos, tá? Tá aqui, ó. 27 minutinhos aqui, tá? Também perguntas que aconteceram pro doutor Aquino. Vai ter uma quebra que é absurda, que é a entrada em janeiro. Tem Grenal 20 dias depois, o doutor Aquino falou assim que imediatamente após assumir tem uma viagem para Fortaleza. Né? Tipo assim, sabe? Quem ganhar já pega um avião e já vai para Fortaleza. Como presidente, eu estou dizendo, né? No melhor universo, obviamente, o Inter classificado na Libertadores, o Inter peleando na frente do Brasileirão, tudo é mantido, porque, né? Agora, no pior universo, tem choque de gestão no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro? Potter, eu acho o seguinte, cara. Por exemplo, nós estamos vendo anúncios de figuras polêmicas, nós estamos vendo anúncio de ídolos. Eu acho que isso não contribui em nada para dentro do vestiário. Pelo contrário, isso tumultua o vestiário. Isso é lamentável que esteja acontecendo. Já não chega um processo eleitoral com dissidências e com atos de baixo nível, inclusive. Né? Eu lamento que isso esteja acontecendo e acho que uma transição ela tem que ser, para responder a tua pergunta, uma transição de clube, uma transição com o que o Internacional merece, né? E para isso, essa questão do pé na porta, do vamos quebrar tudo, isso não funciona mais. Essa metodologia é passada. Nós temos que ter uma metodologia assim, com altivez, com mudança de comportamento do clube, mas entendendo que aquilo é um processo que está em curso e que é um clube maior do que as vaidades e do que os interesses individuais de qualquer dirigente. Então, nós temos que, inclusive, nesse espaço público que nós estamos aqui, falando com todo mundo e acompanhando, lá dentro do vestiário, lá dentro do clube, aqueles que entram em campo estão nos ouvindo e percebem e sentem o que é o clima aqui fora. Então, nós precisamos dar um exemplo de civilidade nesse momento, né? Falarmos quanto menos em nomes que possam, de alguma forma, ter impacto na vida de quem está lá trabalhando, para que a gente possa ter uma transição tranquila e que a gente possa, mesmo com dificuldade dentro de campo, que não vai ser fácil, a gente sabe disso, mesmo com resultados que possam vir, né, negativos, que a gente não torce para isso, é evidente, a gente possa ter a frieza e a condição de chegar no primeiro dia e, se tiver que mudar as coisas. Mas mudar de uma forma que a transição não pegue quem está lá trabalhando hoje e coloque, né, numa cruz e crucifique e diga que, bom, não serve mais. Nós temos lá um treinador que foi campeão do mundo. Nós temos lá jogadores que estão entrando em campo e dando sangue pelo clube. Então, acho que esse respeito e esse cuidado ele tem que ser maior do que a nossa disputa eleitoral. Porque se a nossa disputa eleitoral ficar acima disso, está tudo errado. Aí nós não podemos mais ter a capacidade e a condição e até mesmo a vontade de ser presidente do Internacional. Eu aprendi muito isso. E isso eu acho que o dirigente que passa pelo futebol, ele compreende o quanto o impacto de fora para dentro, às vezes, atrapalha um trabalho. A organização, o organograma continua o mesmo? Tem contratações?
A área do Rodrigo Caetano persiste, é com ele, não é com ele. Tu não precisa me dar essas informações, eu tô só tentando montar algo assim. Como é que fica esse processo? Vai ter um CEO, não vai ter um CEO? Um CEO do clube? Não, vai ser um CEO do futebol só. Não, vai ser alguém da base. Não. O que é exatamente o organograma? No clube, nós vamos ter um CEO que organize todos os executivos em cada área. Essa figura não existe. Não existe. E essa figura vai mandar nas tuas indicações políticas. Não, as indicações políticas não interferem na execução. Isso é um detalhe importante. Para nós, o diretor político ele é um garantidor da estratégia do clube, mas ele não vai executar. Eles têm que estar distante da execução. Tá, mas o teu vice de futebol, como é que fica então? Vai garantir que a estratégia que nós definimos no Conselho de Gestão com ele seja implementada pelo seu diretor executivo e pelos seus staffs profissionais. Diretor executivo, vou dar nome hoje, é Rodrigo profissional, Caetano. Exatamente, profissional. E embaixo dele, nós vamos ter uma estrutura onde nós vamos ter comissão técnica, nós vamos ter a gerência de mercado, nós vamos ter a análise de dados, nós queremos um analista sênior para isso, nós vamos ter um novo cargo que nós chamamos de coordenador técnico. Este coordenador técnico vai ser o responsável por fazer a relação do futebol, modelo de jogo, vestiário e a relação com a base. Dá um exemplo para a gente em algum outro clube. Olha, tia, o Bragantino é um clube que modernizou e montou. Isso. O Atlético Paranaense tem isso. Também tem isso. Tá? Então, para nós é importante que esse modelo sirva, né, para que a gente possa cumprir com aquilo que a gente tem como meta. Nós temos como meta, em 24 meses, nós queremos ter 40% do nosso grupo profissional oriundo da categoria de base. E 4 atletas titulares no time profissional. Essa é a nossa meta. Para isso, eu tenho que ter alguém que trabalhe isso. Se ninguém trabalhar isso, ficar o profissional treinando aqui e a base treinando em Alvorada, eu não vou ter isso. Eu não Aliás, vou conseguir como é que se une isso fisicamente? É Guaíba? É Guaíba? Não, fisicamente será Guaíba, mas nós não podemos... Será Guaíba a partir de 2 de janeiro ou não? Não, a partir de 2 de janeiro ainda não, né? Nós não temos nada. Não, eu digo o trabalho. Esse trabalho. Claro. Eu, inclusive, tenho discutido isso, né? Faltou algumas coisas ali do organograma, mas depois a gente volta. Mas sobre Guaíba, eu tenho discutido muito essa necessidade da gente ter um projeto realista para Guaíba. Eu fui apresentado a um projeto faraônico, o orçamento variava entre 60 e 100 milhões. Tá? Quem quer um projeto de 60 a 100 milhões na condição que a gente está, mesmo que vá buscar recursos, né? E mesmo que pense grande, a gente pensa grande, é muito difícil que ele consiga se realizar em curto prazo. Eu fui a Tolima, visitei o CT do Tolima para dar um exemplo, né? E vi lá uma condição que eu acho que é perfeitamente possível fazer. Nós já temos a área que é o mais difícil. Em Tolima são 8 campos, Potter, 8 campos maravilhosos, muito bem cuidados, e um prédio de alvenaria simples, mas funcional, onde tem ali vestiário, academia, toda a condição do atleta ali. E aquilo ali não custou não custou 10 milhões de reais. Eu tenho certeza disso. Então, se nós já temos a área, vamos buscar um projeto incentivado, junto à lei de incentivo ao esporte. Vários clubes construíram seus CTs com este instrumento, com esta ferramenta, para que a gente possa iniciar o trabalho em Guaíba e aproximar do Beira-Rio. São 5 minutos de catamarã atravessando aquilo ali. E mais ainda, o que nós já fizemos esse ano, em meio à pandemia. Nós fizemos o 3º campo no CT profissional e nós trouxemos jogadores no meio da pandemia, da última categoria sub-20, para treinar com os profissionais. Isto já pode ser feito ontem, né? E nós vamos trabalhar com isso. Então, a última categoria vai passar quase a maior parte da semana aqui no CT de Porto Alegre, treinando com os profissionais ao olhar, né, deste coordenador técnico, da comissão técnica, para que a gente possa ter esta relação efetiva. Então, muito importante para nós, mais importante para nós, Potter, isso eu queria frisar, mais importante para nós, tá? Que o nome do vice-presidente de futebol são os profissionais que nós vamos compor essa linha de trabalho. Isso o senhor quer dizer para mim que esse nome não tem ainda, porque é aberto, que é o Roberto Sigman, do Dr. Aquino. Não, o nosso nome será um nome antagônico a esse perfil do Roberto Sigman, muito antagônico. Nós não concordamos e achamos que esse perfil não ajuda no ambiente do futebol. Nós achamos que um perfil que centralize as coisas não ajuda a tomada de decisões técnicas e profissionais que precisam ser tomadas. Então, nós precisamos de alguém firme, né, vice-presidente de futebol, com postura, com capacidade de cobrança, mas que tenha a condição de fazer que essa equipe funcione. Porque se essa equipe não funcionar, nós erramos nas contratações, a começar
por uma equipe técnica que vai tocar o futebol. Faltam 2 minutinhos. É interessante conhecer vocês. Ficou legal. Acho que algumas coisas são importantes, né? Óbvio que a gente precisaria aqui de 3, 4 horas para falar de todos os problemas do Inter, porque a gente sente que saber... Diagnóstico, a gente já tinha consertado o Brasil se a gente fosse craque em fazer como a gente diagnostica os problemas brasileiros. E o clube é a mesma coisa. Eu acho que vocês dois têm claramente os problemas do Inter, vocês repetem algumas respostas, a razão do Cudê sair, algumas coisas assim, tem algumas coisas que ficaram bem claras para quem está acompanhando até agora aqui. E eu desejo para vocês muito boa sorte, doutor Barcelos. De verdade, que a gente precisa torcer para vocês, que tudo dê certo, né? Quem ganhar consiga colocar o Inter num rumo mais interessante para voltar a crescer, voltar a ser grande, né? E que as alegrias não sejam esporádicas e que as tristezas sejam poucas, né? Apesar de a gente saber que o Flamengo foi eliminado ontem. E aí? Né? O futebol a gente muito mais perde do que ganha, mas dá para ganhar bastante. Então, boa sorte no processo. Obrigado, Potter. Não sei se eu tenho um tempinho para me despedir aí. Alguns segundos, 40 segundos. Então vamos tentar ser rápido. Eu quero agradecer, dizer para ti que eu procurei aqui falar muito sobre execução, né? Diagnóstico, eu concordo que nós podemos ter muitos pontos de vista parecidos, mas a execução, até agora, né, nos diferencia de forma muito grande. Né? Nós queremos executar um projeto que seja viável do ponto de vista econômico e financeiro, como eu falei, com receitas oriundas, né, da forma como eu falei, de redução de custos, da forma como eu falei, com mais eficiência e uso da ciência de dados. Para nós isso é fundamental, que se seja executado no dia 1º de janeiro. Nós estamos trabalhando muito para essa eleição. Eu quero conclamar o torcedor e a torcedora que se comunica com a gente nas redes sociais para continuar fazendo essa campanha limpa, bonita e nos ajudar à vitória no dia 15 de dezembro. Doutor Alessandro Barcelos, boa sorte, obrigado pelo carinho, o tempo acabou, preciso ser justo e que o Inter cresça. Obrigado pelo carinho. Valeu, obrigado, mestre. Colorado Sagrado, gostei.